10, verso 11 até o verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa nesta manhã de domingo. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de Te adorar, de Te cultuar, porque o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos impele a estarmos aqui, Senhor. Sabemos que a nossa vontade natural, não é a de estar aqui, mas pela Tua graça, o Senhor nos reúne para que juntos possamos adorá-lo, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso. E te pedimos agora que o Senhor me ilumine, que o Senhor me capacite para que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade. O Senhor sabe o quanto eu sou inadequado para essa tarefa, o quanto essa tarefa é sublime e grandiosa, e o quanto eu estou aquém dela, Senhor Deus. Por isso eu peço a Ti graça dobrada de Sua parte, não obstante toda a pecaminosidade que há no meu coração, que o Senhor me use como instrumento Teu para instruir o Teu povo, para expor, Senhor, as Tuas santas Escrituras. Ser conosco nesse dia, durante este dia de domingo, neste culto e durante esse momento em que a Tua palavra será exposta. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez um conhecido meu, ele estava conversando com um homem no trabalho, e esse homem, ele não tinha muitas coisas boas para dizer a respeito da fé cristã. E esse meu conhecido, ele não queria soar muito religioso, porque esse discurso religioso, sim, esse discurso de crente, assim, aquele crente bem fariseu, assim, e tal, ele afasta as pessoas, né? E ele não estava querendo soar muito religioso com esse homem. Então, lá pelas tantas, ele chegou para esse homem e disse assim: você sabe qual é o destino dos pecadores? Aí o homem pensou: isso é fácil, né? O destino dos pecadores é o inferno. Você vai falar que é o inferno. E aí esse meu conhecido disse assim: não, o destino dos pecadores é a igreja. E aí esse homem ficou atônito, ele ficou sem saber o que responder, porque não era essa a resposta que ele esperava. Com isso, meus irmãos, esse conhecido meu, ele queria dizer, ele foi um jeito dele passar para esse homem que nós cristãos, nós temos a real consciência de nossa pecaminosidade, de quanto nós somos inadequados diante de Deus, de como nós somos inapropriados diante de Deus, e também a ideia de que nós estamos numa constante crescente em busca da santificação, que não é assim, nós somos crentes e pronto, estamos prontos e acabados, não temos mais nada que fazer. É uma constante, é um crescimento constante de santificação, até chegarmos no final da caminhada, onde seremos recolhidos por Deus. O crente não está pronto, acabado, ele está sempre ficando cada vez mais parecido com Cristo. Foi mais ou menos essa a ideia que esse meu conhecido quis passar para esse homem. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o povo de Israel, nesse contexto aqui da carta de Paulo, que nós estamos de Romanos,
que nós estamos expondo, o povo de Israel, ele não pensava assim. O povo de Israel, ele achava que ele era perfeito já, que não tinha mais nada para fazer, que eles eram, já estavam prontos e acabados, que eles não precisavam fazer mais nada. E eles formaram uma espécie de clube santo, uma panelinha santa, que ninguém entrava, só eles mesmos participavam dessa panelinha santa. E nessa panelinha santa, cada um dos membros entrava com sua cota de boas obras ou de méritos próprios. Totalmente oposto ao que a ideia que esse conhecido meu queria passar para esse homem, para o homem. Os judeus, eles eram orgulhosos, eles diziam, nosso pai é Abraão, com todo orgulho, e desprezavam os gentios e desprezavam também o que a Bíblia diz de o povo da terra, que eram aqueles palestinos que não seguiam com rigor a lei judaica, que eles não seguiam todos aqueles preceitos à risca. O povo da terra é um jeito de falar a ralé. Então, os israelitas, os fariseus, os israelitas que eram todos cheios de si, que tinham esse senso de perfeição, de que nós somos os melhores, nós alcançamos a justiça de Deus, eles desprezavam esse povo, desprezavam também os gentios, os incircuncisos, como eles mesmos falavam. Mas nós veremos aqui, meus irmãos, nesta exposição, que Deus não trabalha dessa forma, que Deus ele não trabalha com essa panelinha santa, com esse grupinho santo que se auto-justifica a si mesmo. E só para que os irmãos não fiquem com uma má compreensão a respeito daquela frase que eu disse dos pecadores, que os pecadores vão para a igreja. Sim, meus irmãos, os pecadores vão para a igreja, vão à igreja, mas os pecadores redimidos, eles vão para o céu por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, na exposição passada, no sermão passado, o pastor Gilcilei, ele expôs os 10 primeiros versos do capítulo 10. E agora nós vamos dar sequência, a partir do verso 11º, verso 11, até o final do capítulo. E aqui, meus irmãos, nessa sessão que fecha aqui o capítulo 10, o apóstolo Paulo ele se preocupa com 3 assuntos principais. Quais são esses 3 assuntos principais? O primeiro deles é o caráter universal do Evangelho. O segundo é a imperativa necessidade de se pregar o Evangelho, justamente por causa desse caráter universal que o Evangelho tem. E o terceiro assunto é a obstinação de Israel em não aceitar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, na exposição de hoje, nós falaremos sobre a universalidade do Evangelho e a descrença dos réprobos. A universalidade do Evangelho e a descrença dos réprobos. A universalidade do Evangelho, meus irmãos, reside no fato de que o Evangelho é para todos. Nosso primeiro ponto, o Evangelho é para todos. Vamos ler, eu vou ler dos versos 11 a 13. Verso 11 a 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, meus irmãos, Paulo cita novamente, o verso 11, né? Paulo cita novamente Isaías 28:16, para enfatizar que todo aquele que coloca sua confiança em Cristo não será frustrado, não será decepcionado, não ficará aturdido. E é justamente por causa disso, meus irmãos, que não há distinção entre judeu e grego. Porque não importa a qual tribo, povo, nação, etnia, língua você pertence, ninguém jamais será confundido se o objeto de sua fé for Cristo Jesus. Isso ocorre, meus irmãos, porque a distinção não está em nós, a distinção está em Cristo. Nós somos criaturas. Cristo é Deus de Deus, o verbo sem qual nada do que foi feito se fez. Nós somos pecadores. Cristo é totalmente santo. Ele é santo, santo, santo. Nós não temos capacidade de cumprir a lei. Cristo cumpriu perfeitamente a lei por nós.
Então a questão aqui, meus irmãos, não é se nós somos gregos, ou judeus, ou japoneses, ou brasileiros. A questão aqui é se nós estamos em Cristo ou se nós estamos fora de Cristo. A questão é essa. Nós estamos em Cristo ou nós estamos fora de Cristo? É por isso que o apóstolo prossegue no verso 12 afirmando que Cristo é o Senhor de todos e ricamente abençoa a todos o que invocam. Mas infelizmente, meus irmãos, há por aí igrejas que endossam a teoria de que os judeus ainda detêm alguma espécie de privilégio da parte de Deus. E a gente vê esse tipo de coisa em práticas judaizantes, igrejas que adotam práticas judaizantes. Quais práticas judaizantes seriam essas? Seria, por exemplo, o uso de shofar. Shofar é aquela trombeta feita com chifre de carneiro. Tem igrejas que utilizam isso. O uso de menorá. Menorá é aquele candelabro de 7 hastes. Tem igreja que utiliza isso. Tem pastor por aí que usa kippá. Tem igreja por aí que tem uma bandeira de Israel grandona atrás, assim. Então, sabe, essas práticas judaizantes nada mais são, meus irmãos, do que mais uma tentativa vã do homem de tornar o culto a Deus mais agradável a Ele, mais santo, mais espiritual, a parte de Cristo, sem precisar recorrer a Cristo, né? Mas eu fico pensando assim, meus irmãos, será que essas pessoas não percebem o quanto isso está errado? Será que é tão difícil assim perceber como é errado você colocar práticas judaizantes no culto para tornar o culto supostamente mais espiritual? Mas a grande questão, meus irmãos, é que todos nós somos tentados a fazer isso. Todos nós somos tentados a, como eu disse na pregação passada, a dar uma ajudinha para Deus. Quando nós, por exemplo, adotamos as práticas, os costumes de determinado grupo de crentes do passado e elegemos essas práticas e esses costumes, colocamos eles numa espécie de... damos a ele uma categoria praticamente normativa a essas práticas e esses costumes, nós estamos incorrendo nos mesmos erros. Quando nós, como reformados, tão confiantes dessa tradição teológica rica, fiel às Escrituras, né? Nos consideramos a elite do evangelicalismo brasileiro. Quando nós colocamos nossa confiança nessas coisas, nós estamos fazendo a mesma prática, estamos recorrendo às mesmas coisas. Nós estamos apelando para algo que está fora de Cristo. E nos regozijamos nessas coisas e achamos que com essas coisas somos mais crentes do que os outros. Nós incorremos nos mesmos erros. Cristo é o Senhor de todos e rico para com todos os que invocam. Não fica achando, meu irmão, minha irmã, que Cristo é rico porque Ele tem uma caixa forte, cheia de dinheiro igual do tio Patinhas. Não é esse o sentido que Paulo está querendo nos transmitir aqui. Pensar assim seria apelar para um reducionismo tosco. Quando Paulo fala que Cristo é rico para com todos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Cristo, como o Senhor de todas as coisas, como Deus que Ele tem muito para nos dar. Ele tem ricas bênçãos, Ele tem um arsenal, um estoque infinito de bênçãos para nos dar. E Ele, mais do que dispor disso, Ele quer nos dar essas coisas. Ele é dadivoso, Ele gosta, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui com a expressão de que Cristo é rico para com todos aqueles que o invocam. De fato, meus irmãos, a generosidade de Cristo, ela está além de nossa compreensão, de nossa compreensão finita, de nossa compreensão limitada. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, nos afirma lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Notem, meus irmãos, que essa riqueza que Cristo quer dar, ela não é separada, ela não é reservada para um povo específico, para um grupo seleto de pessoas. Não é reservada apenas para judeus ou apenas para gregos.
Não, ela é reservada para todos aqueles que o invocam. Todos aqueles que o invocam, todos aqueles que o Pai deu a ele. A prova disso é oferecida pelo próprio Paulo aqui no verso seguinte, onde ele faz uma citação de Joel 2,32. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor é alvo dessas riquezas que Cristo tem para dar. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é: o Evangelho precisa ser pregado. Devido ao caráter universal do Evangelho, como expliquei aqui no primeiro ponto, o Evangelho precisa ser pregado. Esse é o nosso segundo ponto. O que diz o verso 14 e o verso 15? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui, meus irmãos, no verso 14 e na primeira parte do verso 15, o apóstolo faz uma série de perguntas. Essa série de perguntas forma uma espécie de elo, uma espécie de corrente, onde cada elo está intimamente ligado ao elo subsequente. Todavia, meus irmãos, essa corrente ela tem uma característica peculiar, porque essa corrente, Paulo optou por fazer ela no sentido oposto, no sentido reverso. É uma corrente regressiva, onde Paulo coloca o seu raciocínio do efeito da causa para o efeito. Aliás, não, perdão, mas do efeito para a causa. É como se fosse assim, como se Paulo estivesse contando 5, 4, 3, 2, 1. Ele não começa a falar 1, 2, 3, 4, 5. Não, ele começa do 5 e vai voltando até chegar ao 1. É uma corrente de causa, de efeito e causa. De causa e efeito, ao contrário, meus irmãos, desculpa pela confusão. De causa e efeito, ao contrário, ela vai voltando essa corrente. Como que funciona isso daqui? Ele fala que, aqui no verso 14, como porém invocarão aquele que não creram? Então, ele fala primeiro da invocação a Cristo Jesus. O crente, ele invoca a Cristo Jesus, mas para invocar a Cristo Jesus, antes ele tem que crer em Cristo Jesus, ele tem que ter fé em Cristo Jesus. Mas para ele ter fé em Cristo Jesus, para a pessoa ter fé em Cristo Jesus, ela precisa antes ter ouvido falar de Cristo Jesus, ela precisa ter ouvido a pregação da palavra de Cristo. Para essa pessoa ter ouvido a pregação da palavra de Cristo, ela precisa antes de que alguém pregue para ela. Ela precisa que tenha um pregador. Para que esse pregador pregue, ele precisa que antes alguém o comissione, alguém o capacite. Então, eu acho que dá para entender, né, meus irmãos, que o raciocínio de Paulo aqui, ele é de trás para frente, ele é reverso. E por que Paulo utiliza isso? Só para deixar mais difícil nossa compreensão? Não é para deixar mais difícil. Ele tem um propósito claro. Qual que é o propósito? O propósito é de enfatizar Cristo, de glorificar Cristo. O propósito de Paulo aqui é o seguinte: é mostrar que Cristo, mostrar que toda a ênfase recai em Cristo, que é fazer com que cada leitor estivesse a par do fato de que rejeitar o pregador significa rejeitar o próprio Cristo. Não é à toa, meus irmãos, que lá em Lucas, capítulo 10, verso 16, o próprio Cristo, ao enviar os 70, afirmou: quem vos der ouvidos a mim, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso mostra, meus irmãos, que a pregação da palavra de Deus é um meio usual, é um meio ordinário, é um meio corriqueiro, é um meio normal, que Deus usa para trazer para si aqueles eleitos que ainda não foram despertados. Vejam, meus irmãos, lá no verso 17, que nós vamos ainda chegar lá, o apóstolo fala que a fé vem pela pregação. Então, a fé vem pela pregação, a fé não vem pela música, a fé não vem pelo teatro, a fé não vem
pela coreografia, a fé vem pela pregação. É o que o apóstolo está dizendo aqui. O meio escolhido por Deus preferencialmente para trazer para si, para trazer para os pés de Cristo os eleitos, é a pregação da palavra de Deus. E rejeitar a pregação significa rejeitar o próprio Cristo. E isso, meus irmãos, nos deixa um pouco... O fato de que hoje a pregação está em segundo plano, na maioria das igrejas, nos deixa um pouco tristes. Nos deixa muito tristes. A pregação hoje nas igrejas evangélicas, ela ainda permanece, eu acho que, não em todas, é claro, mas em grande parte das igrejas evangélicas, ela ainda permanece, acho que mais como um resquício de tradição. Mas ela vem cada vez mais tendo menos tempo, cada vez mais sendo perdendo espaço para a música ou para outros tipos de manifestações artísticas. E isso é fruto, meus irmãos, daquele culto chamado culto espetáculo. O culto espetáculo, ele não gosta da pregação. O culto espetáculo, ele prefere as manifestações artísticas, ele prefere o culto, o espetáculo, ele prefere as manifestações artísticas em detrimento da palavra de Deus. E isso causa uma distorção no culto. Porque, como o apóstolo disse, a fé vem pela pregação, a fé não vem pela música. E hoje muitos crentes preferem cantar ao ouvir a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, que não há nenhum problema em cantar. Nós cantamos aqui. A nossa igreja é taxada por aí por uma igreja que não gosta de música, que não gosta de cantar, o que não é verdade. Na verdade, o que nós fazemos é colocar a música no seu devido lugar. A música não é o centro do culto, não é o ápice do culto. O ápice do culto é a pregação da palavra de Deus. Já cheguei em algumas igrejas onde se cantam 5, 7 músicas. Já cheguei a cronometrar 45 minutos de música e 15 minutos de pregação. Isso é um culto totalmente desbalanceado, totalmente distorcido. O crente, meus irmãos, ele deveria ter necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque ele fica uma semana sem ouvir a palavra de Deus. Claro, se você não escuta nenhum sermão pela internet ou em áudio, mas como o crente mediano não faz isso, o crente mediano ele escuta a pregação somente no domingo, ele fica uma semana sem ouvir a palavra de Deus. Então ele deveria ansiar por essa palavra, ele deveria ter vontade de ouvi-la, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Mas no entanto, muitos crentes preferem ouvir músicas, preferem manifestações artísticas, e quando chega a hora da pregação, a pregação, lá vem aquele pastor falar mais de 1 hora, não aguento mais, estou cansado, aí dá uma sedezinha, por menor que seja, sai para beber água, ou então começa a ficar apertado, dá para segurar, mas aí como a pregação é aquela coisa que ele acha tão chata, ele sai, vai ao banheiro, aí demora lá, se tiver alguém lá fora ele aproveita, conversa um pouquinho, não sei o quê, sempre dá um jeitinho de enrolar. Por quê? Porque o crente hoje, ele não tem prazer em ouvir a palavra, deveria ter, porque a palavra de Deus é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos faz sentir, que nos mostra quanto necessitados nós somos de Cristo Jesus. E nos dá esperança. Ela confronta os nossos pecados, mas ela também nos dá a esperança de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a segunda parte então, meus irmãos, aqui do verso 15, está escrito assim: como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Essa é uma citação que Paulo faz de Isaías 52:7, onde o profeta descreve a exuberância com que os judeus exilados que estavam na Babilônia receberiam as notícias de seu remanescente que seria liberto do cativeiro. Essas notícias, meus irmãos, no contexto lá de Isaías 52, elas eram consideradas maravilhosas. E como não, né, meus irmãos? Já pensou um povo que ficou 70 anos no cativo, recebe a notícia de que poderia voltar à sua terra natal? Mas eles ficaram felizes porque eles sabiam que Deus não havia abandonado o seu povo. Deus estava ainda no controle. Depois de 70 anos, muitos deles estavam já desanimados. O Senhor se esqueceu de nós, o Senhor
está ausente, mas não, 70 anos depois, Deus traz Israel de volta, e isso mostra a Israel que Deus ainda governava, que Deus reinava ainda sobre tudo, que Deus não havia abandonado Israel. Mas quão formosos, meus irmãos, são os pés? Essa palavra formoso, no grego, ela tem vários sentidos. Quão formosos são os pés? Um desses sentidos é oportuno. Então poderíamos também traduzir quão oportunos são os pés. Esses mensageiros, eles percorriam montanhas e vastos desertos, e seus pés ficavam cobertos de poeira, de toda espécie de sujeira. Não é à toa que havia o costume naquela época, nós vimos isso no Evangelho, de lavar os pés dos visitantes quando eles chegavam na casa, porque os pés ficavam empoeirados, as estradas não eram asfaltadas, não havia pavimentação, era como se fosse andar aqui em Brasília durante a construção, né? E em alguns lugares ainda é assim. Você vai andar na rua aqui em Brasília e o seu pé fica todo empoeirado. Mas os pés eram formosos, meus irmãos, não porque os pés dos mensageiros eram formosos, não porque os pés deles fossem esteticamente bonitos. Não fiquem achando que o pé do pastor Dilcilei, o pé do pastor Carlos, eu nunca os vi, eles estão sempre cobertos de sapatos, de calçados, eu nunca os vi, mas não fiquem achando que o pé do pastor Dilcilei é bonito, que o pé do pastor Carlos é bonito, esteticamente bonito, que não tem ali uma unhazinha encravada, um joanete, a sola não é rachada. Não é esse o sentido, meus irmãos. O sentido aqui é o seguinte: os pés são bonitos devido ao caráter da mensagem que esses pés vêm trazer. É por isso que os pés são formosos, é por isso que os pés são oportunos, por causa do caráter da mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem de que que Deus em Cristo nos providenciou a salvação, de que em Cristo nós nos reconciliamos com Deus, de que em Cristo nós temos uma morada com o Pai. Essa é a mensagem. Mas o apóstolo diz, meus irmãos, na sequência, que nem todos obedeceram ao Evangelho, o que nos leva ao nosso terceiro ponto: o Evangelho não será aceito por todos. O Evangelho não será aceito por todos. Versos 16 a 21. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, toda a terra se fez ouvir por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Não havia nada de errado com as boas novas. As boas novas eram perfeitas. Elas deveriam ser aceitas por todos com alegria e gratidão. Mas nem todos aceitaram o Evangelho, meus irmãos. Na verdade, muitos entre os judeus e os gentios não aceitaram. Mas Paulo aqui está se referindo especificamente aos judeus, especificamente aos seus patrícios israelitas, que em sua grande parte não aceitaram o Evangelho, e não aceitou o Evangelho. Por isso, para ilustrar isso, Paulo aplica Isaías 53:1 à sua própria experiência de evangelizar os judeus. Isaías 53:1 diz o seguinte: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Em outras palavras, meus irmãos, nós poderíamos traduzir essa frase também assim: Senhor, quem creu naquilo que foi ouvido por nós? Quem creu naquilo que nos foi previamente revelado? E então no verso 17, o apóstolo nos fala que a fé, como disse anteriormente, vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo confere uma grande importância ao ato de ouvir. E de fato, meus irmãos, em todas as Escrituras,
o ato de ouvir está intimamente relacionado com o ato de obedecer. No hebraico, o verbo ouvir, ele chega a ser quase um sinônimo de obedecer. Porque naquela cosmovisão, ouvir implica obedecer. As duas coisas estão relacionadas. Não é como hoje, que a gente ouve e não faz nada. Assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Naquela época não era assim. Naquela época era ouvir, tinha uma sequência lógica. Ouvir e obedecer. Era isso? Então, a Escritura está dizendo aqui, ouça e obedeça. Sabe? É isso que a Escritura diz com esse... quem acreditou na nossa pregação, né? Porque a palavra vem pelo ouvir. Então, se você ouve, você obedece. Mas Paulo fala que nem todos obedeceram o Evangelho. Israel ouviu e não obedeceu. Israel contrariou o que era costumeiro naquela época de ouvir e obedecer. Israel contrariou. Israel ouviu e não obedeceu. E por quê? Então o apóstolo, a partir do verso 18, ele trata das duas possíveis desculpas que Israel poderia dar para não ter obedecido o Evangelho. Qual que é a primeira desculpa? A primeira desculpa é o que Paulo, quando Paulo fala aqui assim, porventura não ouviram? Essa desculpa diz respeito a, porventura a mensagem, a palavra de Deus não chegou até o ouvido deles? Eles não ouviram? A palavra não chegou? É nesse sentido. E aí o apóstolo refuta essa desculpa aplicando o Salmo 19,4, onde diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esse salmo, o contexto dele é um contexto onde o salmista explica que Deus se revela por meio das obras da natureza. Então, mas o apóstolo aqui está aplicando este salmo, dizendo assim, olha, o Evangelho se fez ouvir por toda parte. Porque a pregação do Evangelho chegou nas principais cidades do Império Romano. Chegou até Roma, capital. Quem diria? Roma, a maior cidade da época. Mas passou por várias outras. Éfeso, Corinto, Tessalônica. Em todas essas cidades havia sempre uma colônia judaica. Partiu de Jerusalém, ou seja, partiu do centro do mundo israelita, do mundo judaico. Ali não tinha como nenhum judeu falar, não ouvi falar dessa mensagem de Jesus. Ouviu sim. Tanto é que foram os crentes lá de Jerusalém foram expulsos de Jerusalém, que pela providência divina espalhou o Evangelho por todo o Império Romano. Então, ouviram em Jerusalém, ouviram nas principais cidades do Império Romano e até nos confins do Império Romano chegaram a ouvir, porque Paulo pregou o Evangelho na Espanha, na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal. Então essa desculpa Israel não poderia dar, de que ele não ouviu a mensagem. Não ouvi essa pregação. Não ouviu sim. É como se fosse um carro de som passando bem aqui agora, com um som bem alto, um trio elétrico daquelas músicas mais odiosas. Se ele estivesse passando aqui agora, a gente não teria como falar, não, eu não ouvi. Eu não ouvi esse trio elétrico. Não, a gente ouve. É uma mensagem que incomodou os judeus, eles ouviram essa mensagem. Não tem como. E a própria reação deles, expulsando os discípulos, toda a controvérsia que houve com Paulo, mostra, prova que eles ouviram sim a mensagem. Então essa desculpa Paulo refuta. A segunda desculpa seria de que, nós ouvimos, os israelitas ouviram, mas eles não entenderam. A gente ouviu, mas não entendeu. Mas aí Paulo refuta também essa desculpa. E ele diz assim no verso 19, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Chegou ao conhecimento. E o primeiro a dizer isso para Israel foi ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 32, 21, disse o seguinte, disse que Deus usaria gente sem discernimento para colocar os judeus em ciúmes e deixá-los irados. Então o que diz aqui, meus irmãos, no verso de número 19, lá na segunda parte do verso 19, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata vos provocarei a ira. Essa é uma citação de Deuteronômio 32, 21. E quem disse isso foi Moisés. Então foi bem lá atrás, bem lá atrás. Israel sabia que isso ia acontecer. Israel sabia que ele seria rejeitado e que um povo que não era povo seria colocado em seu lugar.
Por que povo que não era povo? O que significa isso? Porque seria uma multidão, meus irmãos. Não seria assim uma nação organizada, sabe? Sei lá, vamos pensar aqui numa nação da época lá. Os vikings se converterão em massa. Nem sei se tinha viking naquela época, provável que não, meus irmãos, mas apenas para ilustrar. Os vikings se converterão em massa ao cristianismo. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é que é um povo que não é nação. São pessoas de toda parte, de todas as etnias, de todos os povos, de vários lugares do Império Romano. Seriam gálatas, seriam frísios, seriam gregos, seriam romanos, seriam pessoas da Península Ibérica, seriam pessoas ali do norte da África. Enfim, seriam pessoas de toda parte, um povo que não é nação. Esse povo, essa uma vasta multidão que até então não havia recebido os privilégios de Deus, tomaria o lugar de Israel como detentor desses privilégios, dessas bênçãos outorgadas aos judeus. Então, meus irmãos, o que nós podemos concluir aqui disso? Que a causa da falta de fé de Israel não foi ignorância. Não foi ignorância, mas foi uma indisposição. Foi uma indisposição. É o que nós temos dito aqui ao longo de todas essas pregações em Romanos. Israel se indispôs, porque ele não podia conceber que a justiça de Deus seria alcançada por meio da graça em Cristo Jesus. Ele se indispôs com isso. Ele falou: não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu estou aqui pelo meu próprio esforço, cumprindo a lei, fazendo o máximo para cumprir a lei. Eu tento, não consigo, mas um dia eu vou conseguir, um dia eu chego lá, e aí vem Deus e fala: não, é pela graça, não é pelo seu próprio esforço, é pela graça em Cristo Jesus. Então Israel não aceitou, Israel se indispôs. Não foi ignorância, não foi porque a palavra não chegou até eles, eles não ouviram a mensagem, não foi porque eles não entenderam, foi porque eles se indispuseram com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo mostra que essas duas desculpas são completamente esfarrapadas. Que Israel recebeu sim, todas as condições de aceitar o Evangelho, e não aceitou porque não quis. E por causa disso, ele é completamente responsável pelas consequências da sua falta de fé. Deus não é um Deus arbitrário, um Deus injusto. Ele está simplesmente, Deus injusto, ele está simplesmente fazendo aquilo que Israel merece, dando a retribuição que Israel merece por não ter aceitado. Israel não aceitou porque não quis. Deus não é injusto. Foi perfeitamente esse endurecimento que veio em parte de Israel, foi perfeitamente justo da parte de Deus. Os irmãos se lembram da parábola dos lavradores maus, que encontramos lá em Lucas, também nos outros evangelhos? O Senhor nos conta, meus irmãos, nessa parábola, que um certo homem comprou uma vinha e arrendou-a a alguns trabalhadores e se ausentou do país por um certo tempo. E depois de algum tempo, ele enviou alguns servos para ir até esses trabalhadores que estavam na sua vinha para recolher dele os frutos da terra. E ele mandava os trabalhadores, e os trabalhadores chegavam lá, esses lavradores espancavam os servos do dono da vinha, espancavam e despachavam eles sem nada. Eles voltavam com as mãos vazias. E assim ele fez algumas vezes, e todas as vezes esses servos do dono da vinha voltavam de mãos vazias e espancados. E então o dono da vinha pensou: não, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E ele mandou o filho. E aí os lavradores, quando viram o filho do dono da vinha, pensaram: esse é o filho, ele é o herdeiro, vamos matá-lo que a vinha vai ficar para a gente. E eles foram lá e mataram o filho do dono da vinha. E aí o Senhor Jesus pergunta para os seus ouvintes: o que o dono da vinha fará com esses lavradores? Ele exterminará, o Senhor responde, ele os exterminará e passará a vinha a outros lavradores. Foi isso que aconteceu com Israel, meus irmãos. Israel estava na vinha, mas Israel matou o dono da vinha. E por causa disso, então, o Senhor Deus passou a vinha para outros trabalhadores, para outros lavradores.
Israel, então, perdeu sua posição de privilégio. E sua posição passou a ser de um povo que não era nem chamado de povo. Uma multidão que era desprezada pelos israelitas. Foi isso que aconteceu com eles. Nos versos 20 e 21, Paulo mais uma vez cita o profeta Isaías para ilustrar essa verdade. No verso 20, o apóstolo aplica Isaías 65:1 aos gentios. E no verso 21 ele aplica Isaías 65:2 aos israelitas. E aqui então se forma um paradoxo. Quer ver? Aqui, meus irmãos, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos ao povo rebelde e contradizente. Aqui, meus irmãos, então o apóstolo, ele tem uma intenção deliberada, ele forma um paradoxo, ele constrói um paradoxo com o intuito claro de chocar seus leitores, certo? E qual é o objetivo disso? Para mostrar que Deus é soberano, Deus é livre, a sua vontade é soberana em eleger aqueles que Ele bem entende. Ele não está condicionado a nada que as suas criaturas fazem. Nada que suas criaturas fazem. Nada. Ele escolhe soberanamente. Foi essa a intenção aqui do apóstolo. O homem não pode chamar a atenção de Deus. Não pode, não tem condições, o homem não tem condições de chamar a atenção de Deus, porque ele não tem mérito algum. Não tem mérito algum. Os gentios, com sua mente e seus corações obscurecidos pelo pecado, que nem mesmo procuravam a Deus, como disse na pregação anterior, eles nem estavam participando daquela corrida, eles acabaram sendo alvo, objeto do socorro divino. E Israel, que passou tanto tempo na vinha, trabalhando na vinha, acabou sendo ignorado por Deus, devido à sua obstinação, devido à sua teimosia. Como se vê claramente, meus irmãos, no verso 21. Todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. E aqui, meus irmãos, nós temos algo interessante. Essa palavra contradizente, no grego, dizer é o verbo lego. Dizer é lego em grego. E Paulo aqui utiliza o verbo antilego. Antilego. É o mesmo anti que tem de anticristo. Paulo utiliza aqui para fazer contradizente. Antilego. O que significa isso? Significa que é aquela pessoa, o contradizente aqui é aquela pessoa que, se você fala sim, ela fala não. Se você fala não, ela fala sim. É mais ou menos a fase que meu filho está passando agora. Meu filho está na fase de eu falo um negócio para ele, não. Ele fala não. Aí eu falo para ele sim, aí ele fala não. Ele faz sempre o contrário, só para contrariar. Fez aí até agora. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui. É um povo rebelde e contradizente. É um povo que Deus fala uma coisa e ele fala outra. Ele tem prazer em falar outra coisa diferente da de Deus. Ele tem prazer em contradizer Deus. Ele tem prazer em falar, não é assim, Deus. É assim, desse jeito. Esse povo aqui que o apóstolo está falando. Mas é que no contexto de Isaías 65:2, meus irmãos, é um contexto em que Isaías está explicando para o povo de Israel que Israel seria julgado devido à sua idolatria. Isaías está explicando aqui, olha, vocês são uma nação rebelde, vocês são idólatras, Deus se revelou a vocês, Deus os salvou, os tirou do Egito, no entanto vocês são idólatras, vocês estão adorando outros deuses. E não é assim, a gente adora um Deus, a gente idolatra aqui só um pouquinho e depois volta a adorar o Deus verdadeiro. Não é isso. O que Isaías está dizendo aqui, no contexto de Isaías 65, é o seguinte, de que é um povo que persiste na teimosia, é um povo que persiste em fazer o que é errado e contradizer a Deus. É um povo que, dia após dia, semana após semana, ano após ano, permanece na rebeldia. Esse é o sentido aqui. E Paulo resgata esse sentido, ele aplica esse sentido à sua realidade, dizendo que a ideia de transmitir aqui, meus irmãos, é de desalento. Paulo está querendo transmitir aqui aos seus leitores uma ideia de desalento, uma ideia de trevas e não de luz.
Ele está querendo dizer aqui para Israel que Israel está sendo julgado. Israel está sofrendo a ira de Deus. É uma ênfase de trevas, de juízo. E como não lembrar, meus irmãos, as palavras de Cristo em Mateus 23, 37 e 38, onde Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus peitinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso não significa, meus irmãos, no entanto, que a luz foi completamente substituída pelas trevas, ao ponto de as mãos de Deus estarem recolhidas em relação à salvação dos judeus, recolhidas para sempre. Não significa isso. Deus não cortou para sempre suas relações com todos os judeus. Há eleitos de Deus no meio do povo judeu ainda hoje. Há eleitos. Nós não sabemos quem são e nós também não sabemos quantos são. O que nós sabemos é que nós devemos pregar, testemunhar de Cristo a eles. Lembre-se, meus irmãos, dos dois primeiros pontos dessa exposição. O Evangelho é para todos e o Evangelho precisa ser pregado. A graça de Deus, meus irmãos, ela é suficientemente poderosa para transformar o coração mais empedernido, o coração mais duro, no coração de carne que bate, o coração vivo que bate pelo Cristo Jesus. A graça de Deus, ela é irresistível. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pregar. Nós mesmos, meus irmãos, somos prova disso. Nós que outrora éramos também pecadores com os corações duros, fomos alvo dessa graça irresistível. Concluindo então, meus irmãos, eu gostaria de deixar algumas reflexões para que nós pensemos ao longo desta semana. Você abriga em seu coração algum tipo de sentimento, por menor que seja, de que Deus o escolheu devido a alguma característica pessoal? Você acha que Deus o elegeu porque você é presbiteriano, porque você tem uma inteligência diferenciada, um raciocínio perspicaz, por causa da sua classe social, porque a sua família é de crentes antigos, terceira, quarta, quinta geração de crentes, porque você é parente do Simonton, enfim, você acha alguma coisa nesse sentido? Você pensa nisso? Você nutre algum tipo de sentimento desse tipo? Você se acha melhor do que os judeus que não aceitaram a Cristo? Você se acha melhor? Você se acha melhor do que a multidão que está cultuando ali no templo da Mundial? Também tem uma concorrente lá do lado. Você se acha melhor do que eles? Porque vocês são reformados? Porque vocês conhecem as Escrituras e adoram a Deus conforme as Escrituras ensinam? Vocês se acham melhor? Se o Evangelho é para todos e por isso precisa ser pregado, o que você tem feito para espalhar a palavra de Deus? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe dá para pregar a palavra de Deus? Tem por aí uma frase daquelas bem chavão evangélico, né? Aquelas frases que à primeira vista parece ser uma pérola teológica, mas depois você vai estudar melhor e você vê que não é bem assim. Cada um atribui essa frase a alguém, então eu não sei de quem que é. Mas a frase diz assim: prega o Evangelho a todo instante, se necessário use palavras. Você é um desses que prega o Evangelho a todo instante, se necessário usar palavras? Isso é errado, meus irmãos. Porque o Evangelho você prega proclamando e também com sua atitude. São duas coisas indissociáveis, que andam juntas. A proclamação do Evangelho, a pregação através da sua boca, da sua palavra e a sua conduta. São as duas coisas. Não adianta você só pregar o Evangelho e sua conduta é de ímpio. Ou fazer o contrário, você tem uma conduta libada, mas não abre a boca para falar de Cristo em nenhum instante. Tem muitos espíritas, muitos budistas e todos os outros tipos de religião, que as pessoas têm conduta ilibada também.
que você olha e pensa assim, nossa, essa pessoa tem um caráter excelente e tal, e o cara nem por isso é cristão, nunca ouviu falar de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que você tem feito para espalhar a palavra de Deus? Já que o Evangelho é para todos, você tem pregado com sua boca, com suas atitudes, as duas formas, as duas maneiras, juntas? Como você se coloca diante da singularidade da pregação como um meio escolhido preferencialmente por Deus para despertar os eleitos? Você gosta de ouvir a palavra? Você anseia por ela? Ou para você a pregação é mais uma parte longa e entediante do culto pela qual você necessariamente tem que passar? Para você cumprir ali bater o seu ponto ali no culto. Hoje eu fui. Fiquei lá 1 hora ouvindo a pregação. Depois chega na segunda, nem lembro mais o que o pastor falou. Sabe? Os crentes antigos, eles tinham um costume que é muito salutar, que infelizmente foi abandonado por grande parte dos evangélicos de hoje, que era o de você ruminar o sermão quando você chega em casa, sentado ali à mesa com os filhos e com a esposa, o pai como cabeça do lar, como sacerdote que ele era, seu lar, ele pergunta para os filhos e para a esposa: vocês lembram o que o pastor falou? Você lembra do sermão? Quais foram os pontos? Vocês anotaram os pontos do sermão? O que vocês acharam desse ponto, desse outro ponto, desse outro ponto? E o tema? Vocês guardaram o tema? E aí, como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Isso era um costume que os crentes faziam antigamente, que os crentes tinham antigamente, que foi infelizmente abandonado por muitos. Vocês anseiam pela palavra? Vocês gostam de ouvir a palavra de Deus? Vocês têm esse sentido de que esse é um momento solene, é o clímax do culto, o momento principal do culto, que se não tiver uma pregação no culto, não há culto. Você tem um ajuntamento, alguma coisa, mas você não tem culto sem pregação. Tem que ter culto, tem que ter pregação. Tem que ter pregação. Vocês têm essa consciência? Vocês gostam de ouvir a palavra? Como você se porta diante do fato de que há eleitos de Deus entre as nações mais hostis ao Evangelho, que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus? Você anseia pela redenção dessas pessoas ou você é indiferente a isso? Você anseia pela conversão desses rebeldes, desses radicais islâmicos que decapitam irmãos nossos, cristãos? Hoje não, essa semana eu fiquei estarrecido com a notícia de que crianças de minorias religiosas, e aí você pode com certeza colocar crianças cristãs, estão sendo enterradas vivas e crucificadas. Crianças estão sendo enterradas vivas e crucificadas por esses homens. Qual é a sua reação? Você ora para que Deus converta esses homens? Eu confesso que quando eu vejo essas coisas, me desperta uma ira tão grande. Minha vontade era de ser um super-herói, sabe? E chegar lá e acabar com tudo, assim, matar todos eles. Essa era a minha vontade. Mas isso eu confesso que é o meu pecado, meus irmãos. Porque eu não tenho a justiça de Cristo. Eu não sou intrinsecamente bom. Eu sou mau. Eu sou bom só porque quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê a Cristo. Porque eu sou mau. Mas nós temos que olhar para esses homens bomba, esse pessoal que decapita a cabeça, olhar para ele e pedir: Senhor, misericórdia, converta esses homens. Será que não tem algum eleito seu lá no meio deles? Existem ali, meus irmãos, pessoas que são muçulmanos recém-convertidos, são homens europeus, homens ocidentais. Não acharam um cara lá de Formosa indo para lá? Acharam um homem de Formosa indo lá se alistar no Estado Islâmico. Eles eram cristãos que em algum momento, cristãos nominalmente falando, é claro, que em algum momento se converteram ao islamismo e entraram nessa loucura. Será que Deus não pode trazer essas pessoas de volta? Ou até mesmo converter um que odeia Cristo com toda a sua força? Será que Deus tem poder para fazer isso? Nós não sabemos. Ele tem todas as condições, a graça dele é irresistível. O apóstolo Paulo era o assassino de cristãos, perseguia a igreja. Como você se coloca diante disso, meus irmãos? Você ora para que Deus resgate os eleitos que há no meio desse povo? E para que eles sejam resgatados, eles precisam ouvir a palavra de Deus.
Eles não vão ser resgatados ouvindo musiquinhas, ou ouvindo danças litúrgicas. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Nós temos que orar para que Deus coloque pessoas lá para que eles ouçam a palavra. Que Deus dê intrepidez e proteja também essas pessoas para que elas preguem o Evangelho para esses homens. Meu desejo, meus amados, é que diante das verdades aqui ensinadas pelo apóstolo Paulo, de que o Evangelho é para todos, o caráter universal do Evangelho, de que o Evangelho deve ser pregado justamente porque ele é para todos, embora nem todos obedecerão. Meu desejo é que essas verdades despertem em nós uma sincera humildade e uma profunda gratidão diante da soberania de Deus. E ao mesmo tempo também desperte em nós um ardor missionário pelos eleitos entre todos os povos, raças, etnias, línguas e ideologias. Porque uma ideologia hoje é praticamente uma religião também, que ainda aguarda pela proclamação do Evangelho. Vamos orar.